Vamos pegar a tela aqui para ver se eu consigo desenhar, que eu acho que vai ser mais interessante. Bom, vamos pensar o seguinte. Na medicina chinesa, a gente não tem muitos diagnósticos, muito nome de doença. A gente tem simplesmente a observação do yin, do yang e do qi. Isso define tudo para a gente. Se o qi é a movimentação e a transformação de tudo que acontece no nosso corpo, quando esse qi fica estagnado ou parado, né, a gente vai ter um adoecimento ali. A gente vai ter uma estagnação. Um exemplo que eu sempre dou também, estou sempre falando por aí, nas lives, aqui nos cursos, né, é o exemplo do qi como curso, uma água que desce o rio em curso, né? Essa água, ela vai descer lá da nascente e ela vai passar por várias fazendas, fazendo, né, um desenho ali naquele terreno. E ela vai passar por várias fazendas até chegar lá no finalzinho lá de onde o rio deságua, às vezes chega no mar, né? Aqui em cima, na nascente, eu tenho uma quantidade de água, muito pouca, né? Onde começa o rio. Existe um determinado ponto do rio, nosso professor de geografia aí pode me corrigir, né? Se eu estiver errada. Existe um determinado ponto em que o volume de água aumenta muito. Não é igual da nascente. E esse volume ele vai variando dependendo da curva que esse rio vai fazendo, dependendo da região que ele passa. Às vezes esse rio recebe outros afluentes, recebe outros pequenos rios. Isso aqui, grosseiramente falando, é o percurso do qi no nosso corpo, que o chinês chama de meridianos. Meridianos são nomes que deram para o caminho que o qi percorre para nutrir esses órgãos e lubrificar e tratar dessas funções no nosso corpo. A acupuntura, ela atua em cima desses meridianos. Vai atuar em cima desse rio. Como que acontece a doença? Como que acontece a dor? Acontece quando existe uma interrupção no fluxo dessa energia, no fluxo desse qi. Se a água está descendo o rio e de repente cai uma árvore aqui, cai uma barreira, cai um galho, cai um lixo, alguma coisa, essa água que estava descendo aqui, ela vai ser interrompida. Ela não vai ter mais o curso que ela tinha. Vou apagar um pouco aqui. Antes de existir, desenhar, vamos desenhar. Acho que eu tenho que voltar. Por que não tá dando? Bom. Antes de existir aquela barreira ali, a água tinha o caminho dela. Depois que caiu essa barreira aqui, a água vai começar a acumular aqui nesse pedaço. Nesse lugar onde acumulou o qi, onde acumulou energia, que deveria estar continuando aqui nesse percurso, aqui vai ter dor. Aqui vai ter uma dor por excesso de energia. Aqui vai ter uma dor que a gente fala por plenitude. Só que se a água parou aqui, vai faltar água lá embaixo. Aí aqui embaixo vai ter dor. Só que aqui é uma dor diferente dessa dor daqui de cima. Porque aqui em cima eu tive um excesso de energia. Então é de plenitude. Aqui eu vou ter uma dor de vazio, de ausência de energia. Vai faltar. Então vai dar problema. Vai dar problema onde está sobrando e vai dar problema onde está faltando. São dores de características diferentes.
Vamos pegar um exemplo. Como que eu identifico uma dor de plenitude? Como que eu identifico uma dor de ausência? Uma dor no ombro, aquela dorzinha da tensão, né? Que a gente aperta e faz uma massagem, alivia e pede a alguém, faz uma massagem aqui para mim. Quando alguém está apertando, quando alguém está massageando, ou a gente mesmo se massageia, e essa dor melhora, é uma dor de ausência. Se essa dor piorar, quando eu aperto, é uma dor de plenitude. Se eu bati o braço e o braço está com uma contusão aqui, tem uma parte vermelha, está inchado, está inflamado, e alguém encostar, a dor vai aumentar. Eu não vou querer que ninguém venha massagear. Essa é uma dor de plenitude. Tem um excesso de energia acumulada nesse ponto. A dor que eu aperto e faço assim e alivia é uma dor de ausência de energia. Se está faltando energia e eu estou massageando, eu estou chamando a energia para esse lugar aqui. Eu estou fazendo um movimento para que exista uma nova fluidez daquele percurso que foi interrompido em algum lugar por algum motivo. Então, por exemplo, fazer um escalda-pés ajuda a resolver vários tipos de dores. E quando eu faço escalda-pés, eu estou mexendo lá embaixo. E se a energia parou por algum motivo em algum desses pontos aqui, o escalda-pés vai ajudar a desobstruir aquela estagnação. O escalda-pés manda para cima o ti que está lá embaixo e puxa para baixo o ti que está lá em cima. Então, vamos pensar numa dor de cabeça. A dor de cabeça é uma dor lá no alto, né? Se for uma dor por excesso, um escalda-pés vai puxar a energia e vai fazer a energia, o ti, fluir novamente. Se for uma dor por ausência, não dormi bem. Minha cabeça está doendo porque eu fiquei com fome. Eu trabalhei muito, pensei muito. Eu desgastei muito o meu ti. Né? Às vezes nem ficou tão interrompido, mas não deu tempo dele chegar lá, porque eu gastei tanto, eu consumi tanto, que a minha alimentação, né, o meu metabolismo não deu conta de mandar ti suficiente lá para cima. Aí, o escalda-pés ajuda a mandar essa quantidade que está faltando para cima. Então, harmoniza muito, equilibra muito o fluxo do ti fazendo um escalda-pés. Então, costuma aliviar dor nas costas, dor de cabeça, uma série de coisas. Uma dor de estômago, o estômago queimando, né? É uma dor de plenitude, é uma dor de calor no estômago. Tá queimando, tem azia, tem refluxo. Refluxo é uma inversão do ti. O líquido do estômago não é para ir para cima, ele tem que ir para baixo. Os líquidos da digestão que começam na boca, a tendência é descer. Quando eu tenho refluxo, quando eu tenho um vômito, quando eu tenho alguma coisa que volta lá do estômago para a boca, eu estou tendo uma inversão do fluxo do ti. Olha como que é simples pensar dentro da filosofia da medicina chinesa. Eu não preciso ficar achando diagnóstico, eu tô com refluxo, eu tô com azia, eu tô com o quê, com o que eu tô e tal. Eu tenho que pensar assim, o movimento deveria ser para baixo, o negócio está voltando, está errado. Né? Comece a se observar, o que será que está fazendo isso aqui voltar? O que será que eu engoli?
que eu não queria engolir? Que sapo que é esse que eu tive que engolir e que está querendo voltar? Problemas de estômago, problemas de digestão estão muito relacionados a insatisfações de trabalho, de relacionamentos, principalmente aquelas coisas que você não tem o que fazer, que você não consegue resolver, que não depende de você, as coisas que você tem que engolir mesmo, porque eu preciso do dinheiro mesmo, né? Então eu tenho que aprender a conciliar. Então, até que ponto vale a pena? Quando a gente identifica a transformação que está acontecendo no nosso corpo, a gente começa a relacionar com as coisas da nossa mente. A gente começa a relacionar com as coisas do nosso dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. Essa observação do livre fluxo do Qi já ensina para a gente muita coisa. Se tem dor na perna, que dor que é essa? Deixa eu massagear. Melhora? Não, piora. Então, uma dor de plenitude. Está acumulando energia aqui. Por que a energia está parando aqui? O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma massagem? O que eu posso fazer para voltar? Né? E aí, a gente vai ter nomes para esses rios. Nós vamos ter nome para os meridianos. Todos eles vão seguir um caminho determinado. E aí, existem 12 meridianos principais que levam e trazem essa energia. Esses meridianos, os 12 principais, eles vão receber nome dos órgãos. Mas no próximo módulo que a gente vai falar disso. Mas aí vai ficando mais fácil da gente entender, da gente diagnosticar uma disfunção. Mas só de observar que alguma coisa não está fluindo bem, a gente já começa a parar para pensar mais como que anda a nossa existência, como que anda a nossa vida. Vamos dar um outro exemplo. Exemplo da depressão. Depressão, para o chinês, não existe esse nome. Depressão, a gente fala que é uma exaustão. É uma exaustão energética. Então, vamos pensar num copo, que é a nossa vida, que veio enchendo de problema. Problema, dificuldades, angústias, injustiças, insatisfações. Até que um dia, alguém, sem querer, bate no seu carro, você tem um prejuízo danado, porque a pessoa não pode pagar, não tem seguro, não sei o quê. Veio a gota d'água. A gota d'água faz o copo transbordar. Alguma coisa acontece na sua vida que faz com que esse líquido transborde. Foi aquela gota d'água? Não. Foi tudo aquilo que já veio durante a vida inteira te desgastando o seu Qi. Aquele monte de sapo, aquele monte de insatisfação, né? Aquela desarmonia com a alimentação, com o autocuidado. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. A gente vai fazendo as coisas erradas e ele vai corrigindo. A gente desgasta energia, só que a gente come. E aí o Qi transforma os alimentos e nos fornece a energia que a gente precisa. Só que aí a gente se alimenta mal, a gente faz um monte de coisa errada. Esse copo aqui, né, que deveria normalmente ter uma quantidade equilibrada de energia, com problemas e problemas e problemas, né, ele transborda. Aí, o que acontece com o tempo? Você não está repondo, ele continua transbordando. Até chegar uma hora que ficou vazio. Só tem um restinho lá no fundo. Isso aqui é a exaustão.
Isso aqui é a chamada depressão. É uma deficiência de energia muito grave. Não é um problema simplesmente de piti. A depressão, quando é uma doença mesmo, quando é diagnosticada, não precisa nem usar esse nome, é o momento em que a pessoa chegou numa exaustão, transbordou demais, ficou sem energia. É aquela coisa que a pessoa olha assim, ela não dá conta de nada. Não adianta você pegar esse paciente e falar para ele que ele tem que ir para academia, porque vai fazer exercício e vai conseguir produzir mediadores químicos, serotonina, não sei o que, não sei o que, não sei o que dão prazer. Ah, isso vai fazer melhorar a sua depressão. Tá, só que para você fazer exercício, você precisa gastar energia. Boa noite. É um pouquinho, né? Silvio, desativa seu sonho, por favor. Ah, já desativei aqui. Então, vamos pensar. O que a gente tem feito com a nossa energia? A gente está repondo direitinho? A depressão, ela põe a pessoa num estado, ou a exaustão, né? Que é muito difícil da pessoa reagir. Nem se quiser, não é fácil. Consegue reagir? Sim. Mas a primeira coisa que tem que pensar em fazer é justamente em melhorar a nutrição do corpo. Ver se toma uma vitamina, né? Faz uma acupuntura, toma uma homeopatia, busca uma erva, busca um chá, melhora a alimentação. Isso tem que ser, assim, fundamental no começo do tratamento. Não adianta só fazer tratamento com psicólogo. Tem que tratar do mental e do emocional? Sim, tem que tratar, porque fica tudo bagunçado. Para o chinês, existem vários tipos de depressão, não é um tipo só, que a gente fala exaustão, né? Por exemplo, a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma exaustão pós-parto. Teve perda de nutrientes, teve perda de sangue, teve perda emocional, principalmente aquelas mulheres que têm uma gravidez muito conturbada. Como que vai tratar uma mulher de depressão pós-parto só com psicólogo? Se não repor os nutrientes que ela perdeu, ela não vai melhorar. Por quê? O problema emocional dela veio muito em decorrência, o agravamento do problema emocional, né? Porque já existia aí uma desarmonia emocional antes. Ela agravou por falta de nutrientes. E não o contrário. Então, quando eu penso numa exaustão pós-parto, a primeira coisa que tem que fazer é repor os nutrientes, né, do corpo dessa mulher. Ver como que ela está amamentando, como que ela está se alimentando, né, quais o tipo de alimento que ela está consumindo. Isso tem que ser feito como orientação básica, né? E junto, lógico, trabalhar também o emocional. Mas não adianta mandar ela ir para academia. Não adianta mandar ir fazer caminhada. Ah, sai desse quarto. Existe a depressão do pulmão. A depressão do pulmão é relacionado a uma diminuição da energia do meridiano chamado pulmão. Eu não mostrei para vocês ainda os meridianos, mas eu já falei que o meridiano é o caminho, é o rio de energia. Então, tem um desses rios que passa pelo pulmão, que é o meridiano do pulmão. Meridiano do pulmão está relacionado à emoção tristeza. A pessoa que tem uma depressão, que ela fica só chorando, 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 só triste, 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 entra naquela melancolia sem fim, é uma exaustão, é uma deficiência energética do pulmão. Precisa tratar o emocional? Precisa, mas precisa também repor a energia do pulmão. Aí já entra
os exercícios de respiração ajudam muito a pessoa a melhorar, porque a respiração correta, adequada, vai levar a uma maior oxigenação do sangue. E maior oxigenação do sangue faz aumentar a energia do meridiano do pulmão. Gente, se tiver complicado, pare e pergunta aí, tá? Eu juro que eu vou olhar aqui o bate-papo, mas pode abrir o áudio e perguntar. Então, essa depressão, essa exaustão de tristeza, ela não é só emocional. Existe também uma depressão do meridiano do rim que está relacionada ao medo. Essa é o tipo de depressão que evolui para a síndrome do pânico fácil. É o medo de tudo e é o medo sem saber por quê. Porque a energia nutre também a mente, como eu coloquei num slide lá no início. O Qi vai nutrir também a nossa atividade mental. Então, as emoções estão diretamente ligadas a esse fluxo de energia, esse fluxo de Qi. Se a minha energia está baixa, eu não vou conseguir nutrir todas as partes do meu corpo, incluindo a minha mente. Então, se eu tenho o meridiano do rim, que é o caminho que passa pelo rim, que está relacionado à emoção medo em deficiência, eu vou começar a sentir medo de coisas sem nenhum motivo, medos que eu não sentia antes. Medo de sair na rua, eu posso desenvolver um medo de ficar dentro de casa sozinha, sem motivo. Ai, mas por que eu tô tendo esse medo? Nunca tive medo de ficar sozinha. Provavelmente porque a energia relacionada ao meridiano que cuida dessa emoção está baixa. Aí cabe analisar por que essa energia está desgastada. Tá vendo? Quanta coisa a gente pode ir entendendo do nosso corpo se a gente começa a entender o funcionamento desses meridianos e o funcionamento desses elementos do nosso corpo. Tudo está ligado a esse Qi, tudo está ligado ao Yin e ao Yang. A depressão do rim, a depressão relacionada ao medo, é aquela que a pessoa não quer mais viver. Ela perde o elan, ela perde o tesão pela vida, ela perde a vontade de viver, porque é no rim que está guardada a nossa energia ancestral, aquela que a gente recebe do pai e da mãe. O rim é o meridiano encarregado da nossa caderneta de poupança, a nossa energia vital, a nossa energia genética, aquela que veio lá da nossa concepção. E quando essa energia está desgastada ou quando ela está diminuindo, a nossa caderneta de poupança está acabando. E não existe a vida sem essa energia. Bom, eu tenho que voltar lá no Yin e no Yang, mas eu acho que cabe eu explicar como é que forma essa energia agora. Tá tranquilo para todo mundo? Posso explicar como que forma o Qi, como que forma a energia ancestral? Dá um ok todo mundo aí. Se não tiver, me interrompa, por favor. Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, vamos ver. Vou aumentar essa tela aqui. O nosso tempo daqui a pouquinho vai acabar, mas dá para eu fazer. Nós vamos voltar nisso depois no próximo módulo, tá? Na verdade, no terceiro módulo, eu acho, nós vamos falar das dietas,
que vão estar baseadas nessa explicação que eu vou estar agora. Como que forma a energia? Qual a energia? A energia é Qi. Então, vamos lembrar de novo. Todo mundo tem Yin, Yang e Qi, né? O Yin e o Yang é o surgimento da pessoa, é o surgimento do universo. Como a gente falou no início. O Qi, ele se manifesta no nosso corpo através daqueles exemplos que eu dei lá atrás no slide. Da nossa respiração, né, da transformação dos alimentos. Ah, tem mais uma participante aí do nosso curso. Seja muito bem-vinda. Então, vamos pensar aqui. Nasceu a criança. A criança veio com uma parte do pai e da mãe dela, né? Ela nasce com uma caderneta de poupança de 100% de energia, 100% da energia que a gente chama Jing, da nossa energia ancestral, a nossa energia que vem lá do papai e da mamãe. Essa energia aqui a gente recebe no momento da concepção. Não tem jeito de repor. Perdeu, já era. Acabou, acabou. Nasceu, respirou, já perdeu um pouquinho. Já não é 100% mais. É 99,9999999. Começou a viver, essa energia aqui, ela desgasta. Para ela não desgastar toda de uma vez, para ela não acabar toda de uma vez, que isso significaria a sua morte imediata, a gente começa a agregar aqui mais 2 tipos de energia. A energia que vem dos alimentos e a energia que vem do ar, do oxigênio. Então, eu tenho que comer e respirar. Senão, essa energia aqui, ela é toda consumida no momento do nascimento. Quando a gente não respira direito, ou quando a gente não come direito, a gente vai ter sérios danos. Só que antes desses sérios danos acontecerem, a nossa caderneta de poupança socorre, injetando um pouquinho mais de energia para suprir a deficiência ou de uma alimentação errada ou de uma respiração que não tá levando oxigênio suficiente para as nossas células. Muito bem. Quanto mais a gente cuidar de uma boa respiração e de uma boa alimentação, mais a gente vai preservar a qualidade do Jing. Não tem como parar, interromper o desgaste do Jing. Ele vai continuar diminuindo ao longo da vida. Isso é natural. A gente precisa de consumir o Jing para a gente estar vivo. Quanto mais a gente cuidar da nossa alimentação e de uma respiração através de exercícios aeróbicos, de condicionamento cardiovascular adequado, mais a gente vai preservar a qualidade do Jing e não a quantidade. A quantidade vai acabar mesmo. Mas eu posso ter, com 50 anos, por exemplo, mais qualidade de Jing do que uma pessoa de 20 anos. Pode ser, vamos supor que eu cuidei muito bem de tudo isso da minha vida, né? Ninguém é perfeito, vamos colocar que eu tenho ainda 40% de Jing. Vamos pensar que uma pessoa de 20 anos só fez besteira na vida.
né? Não cuidou do corpo, não cuidou da alimentação, desnutriu, usou drogas, né? Excesso de trabalho, excesso de relação sexual, excessos e excessos e excessos fazem com que essa pessoa tenha só 35% de DING. Então, mesmo que ela viva até os 80 anos, pode ser que o DING dela ainda vai estar numa quantidade para ela continuar vivendo, mas não vai ter uma qualidade que essa daqui que cuidou direitinho vai ter com 80 anos. Cuidar do meu DING significa envelhecer com saúde, envelhecer bem. Quando eu tenho DING muito desgastado por causa das besteiras, né, dos excessos, dos não cuidados, a tendência é desenvolver doenças degenerativas. Essas doenças, câncer, Parkinson, Alzheimer, artrite, diabetes, todas as doenças degenerativas, inclusive doença periodontal e cárie, está relacionado ao não cumprimento disso aqui. Cuidar da alimentação, cuidar de fazer exercício, cuidar do corpo, buscar um equilíbrio físico-mental, é cuidar da sua essência, da sua caderneta de poupança. E hoje em dia, a gente tem muitas formas de fazer isso, certo? Nós vamos dar uma paradinha de 5 minutos, levanta, vai no banheiro, toma água, faz alguma coisa e a gente vai voltar para finalizar com mais alguns minutinhos só. Prometo não ficar muito tempo, para a gente finalizar o nosso módulo de hoje. Se não estiver dando conta, fala também, tá? E no caso de dúvida, fala também. Então, são 9h08. 9h15 a gente volta, combinado? Então, até já.